Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de autoestima, que é a avaliação que fazemos de nós mesmos e que determina o grau de confiança que temos para encarar a vida, aceitar o próprio corpo, sem se entregar à ditadura da beleza. Autoestima e autoconfiança são temas da nossa conversa com a Joana de Vilhena Novaes. Ela é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro. O trabalho da nutricionista Bia Rick se baseia também no resgate da autoestima e de uma nova postura diante do próprio corpo. Pesquisas apontam que mais da metade da população brasileira está acima do peso e quase 20% é considerado obeso. A Bia vai explicar como podemos emagrecer sem sofrer. A empresária Sandra Cruz resolveu 2 problemas de uma vez só. Para driblar a crise, ela abriu um novo negócio e, ao mesmo tempo, ajudou a filha Larissa Abreu a emagrecer. Com a ajuda da nutricionista da Larissa, a Sandra criou Salada no Pote, que são potes de vidro com saladas variadas e balanceadas, prontas para serem consumidas em qualquer lugar. Longe da ditadura da magreza, vamos conhecer a moda plus size feminina criada pela Cíntia Orovitch. A Cíntia criou uma loja virtual com modelos que atendem também as mulheres que vestem acima do manequim 46. Muay Thai, Jiu-Jitsu, boxe, as lutas estão em alta e ajudam a manter a autoestima, a autoconfiança. Especialista em lutas e circuitos de alto rendimento, o lutador e personal Chico Salgado vai falar sobre os treinos que dá para famosos e para anônimos que querem manter o corpinho. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar com a tese da Bia, que é a tese de se aceitar. Exatamente. Vamos lá. Como é que faz para aceitar, para não ficar deprimida e entrar nesse conceito de... Não, eu acho que... Não sou a perfeita. eu acho que em primeiro lugar... Ou não sou Gisele Bündchen. Exatamente. Eu acho que em primeiro lugar a gente está vivendo uma ditadura de magreza absurda, que isso acaba se transferindo. A Joana vai falar com certeza sobre isso, mas as pessoas vão para os consultórios querendo a pílula milagrosa, o milagre da vez, e isso gera uma medicalização da própria alimentação. Ou seja, as pessoas querem tomar o remédio que for, a injeção que for, a vitamina que for, ou até a sopa que for, o pó que for, para poder estarem magras. E isso acaba afastando elas cada vez mais de um corpo possível. Então, eu acho que aqui não tem julgamento de valor se a pessoa deve ou não emagrecer, porque isso é uma questão multifatorial e que envolve uma série de coisas, como, por exemplo, a saúde da pessoa, a vontade e o desejo da pessoa emagrecer. Quer dizer, por que a pessoa tem que emagrecer? Eu acho que já começa por aí, sabe? A gente está vivendo num mundo que, se você não estiver magro, não estiver em forma, ou não estiver comendo o que todo mundo acha que você tem que comer, as pessoas já ficam histéricas. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que cada um pode tentar estar no seu melhor, mas não precisa, para isso, nem idealizar um alimento e nem demonizar esse alimento. Porque ao idealizar um alimento, você também começa a idealizar os programas alimentares, as dietas milagrosas, e isso torna aquilo cada vez mais uma coisa distante. O que faz com que se torne cada vez mais difícil também que a pessoa consiga criar hábitos consistentes para mudar. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje em dia se fala em novas classificações de alimentos, sem glúten, sem lactose, alimento funcional, e a pessoa tem que ser vegetariana. E, de repente, chega um paciente que come muita carne, come muito doce, bebe muita bebida alcoólica. Você não pode chegar para essa pessoa e não avaliar o mundo que ela vive. Então, se você chega para essa pessoa e fala, não, mas olha, você só está certo se você fizer aquela alimentação XYZ. É o momento frango com batata doce, né? Exatamente. Ou frango com batata doce, ou sem glúten, ou sem lactose, ou suco detox. Quer dizer, no fundo, não importa o que é. O que importa Você tira é a essa... pessoa da realidade que não é legal. Exatamente. Né? Quer dizer, o que importa é que só é legal essa idealização de uma alimentação perfeita.
Tem uma coisa que um médico americano fala, que ele é o Dean Ornish, ele foi até o último médico do Steve Jobs, é um cara que faz medicina integrativa, que é o seguinte, tudo depende do espectro. Então, quando você pega uma pessoa que, por exemplo, está muito acima do peso, ela está com obesidade mórbida, vamos pensar assim, e ela come ovos com bacon todos os dias, cheeseburger, refrigerante, doce, etc., não adianta apresentar essa alimentação ideal para essa pessoa dizendo que só isso é o certo. Se ela começar a reduzir consistentemente algumas daquelas coisas, então, se ela come 2 pedaços de hambúrguer no sanduíche, vamos comer um, etc., etc., ela já vai estar tendo um ganho enorme a médio e longo prazo, que talvez não apareça de imediato, mas para muita gente ela ainda vai ser considerada errada. Então, essa coisa do espectro é interessante porque ela coloca a pessoa no seu patamar. Cada um tem uma história de vida. A alimentação, ela tem uma simbologia muito maior do que apenas calorias e nutrientes. Nós não nos alimentamos de calorias, nutrientes, antioxidantes, se é funcional ou não, se é orgânico ou não. A gente se alimenta... A alimentação é permeada por um contexto emocional, afetivo, social, cultural, econômico. Você não pode chegar para uma pessoa que mal tem condições de comprar legumes e comprar alguma carne ou ovo e dizer que ela tem que comer goji berry ou chia e ela não precisa disso. Eu não sou contra esses alimentos, diga-se de passagem. Você sabe disso. Está claro. Mas você não precisa disso para o brasileiro médio estar saudável. Como também, se a pessoa come saudável, está fazendo as suas mudanças e um dia lá comer uma torta de chocolate, por que não? Quer dizer, ai, não, olha, você pode notar, se chegar numa festa e tiver alguém comendo torta de chocolate, eu então, que sou nutricionista, é um horror, porque todo mundo presta atenção no que eu como. Você está de prova aí. Então, por exemplo, você chegar numa festa e estiver comendo uma torta de chocolate, mas você come isso? Você come esse veneno do açúcar? Não é possível. Mas olha, não, eu já tirei açúcar da minha casa. Quer dizer, eu não estou dizendo que é saudável comer açúcar todos os dias, mas por que demonizar açúcar? Dá prazer. Então, a pessoa, eventualmente, comer um brigadeiro ou comer um pedaço de bolo, por quê? Por exemplo, alguém faz aniversário, não é delicioso você comer uma fatia de torta da celebração, daquela troca? Por que não? Come um pedaço pequeno. Agora, eu sou, para deixar bem claro, agora, não precisa todos os aniversários todo dia. Exatamente, como também não precisa... ter em casa. Então, por exemplo, para deixar bem claro, né, que a gente está na televisão, de repente eu vou falar, nutricionista prega açúcar. Não é. Mas você precisa ter torta em casa? Não. Então, o que é gostoso e que você é vulnerável, porque todos nós temos nossos pontos fracos, né? Então, os alimentos aos quais cada um de nós é vulnerável, eu aconselho a pessoa não ter em casa. Mesma coisa, uma criança. A pessoa é louca por chocolate. Exatamente, então não tem a pessoa é louca por chocolate e não resiste a comer um por dia, não compre, não tenha em casa. Mas se permita sim, de vez em quando, com o maior prazer, porque se todo mundo começasse a agir assim, eu acho que a gente estaria numa sociedade menos adoecida pelo corpo. Eu acho que as pessoas estão numa obsessão, a gente até já conversou sobre isso, independente do peso que elas tenham, existe uma obsessão. E essa obsessão distancia cada vez mais uma real mudança. Porque você começa a ter aquela coisa bem distante, olha, isso é ideal, é certo, é maravilhoso. E isso é um veneno. E o que eu acho é que a gente tem que eliminar o tudo e o nada, eliminar o certo e o errado, eliminar essa dicotomia que os alimentos adquiriram,
de alimento maravilhoso, alimento péssimo. Tem uma analogia que eu sempre faço, não sei se eu já comentei, que é o seguinte: a nossa alimentação, ela é como se fosse um filme. Ela não é uma fotografia. E as pessoas estão transformando a alimentação em sucessivas fotografias. Exemplo, sei lá, vamos pegar aqui manteiga, né? Manteiga, você cansa de ouvir as pessoas falarem, não, manteiga não entra mais na minha casa. Não existe manteiga na minha casa. Tudo bem, não vou dizer que é super saudável você comer manteiga todo dia. Mas por que não, de vez em quando, você quer fazer um jantar especial que leva um pouquinho de manteiga? Você não pode se permitir isso, entendeu? Agora, por que Tudo é bom senso. O problema é o que é bom senso para cada um. Não, mais ou menos, porque existe um consenso do que é saudável usar ou não no teu dia a dia. Então, por exemplo, a tua alimentação é um filme. Os alimentos que são saudáveis devem estar presentes o maior número de vezes nesse filme. Então, vamos pegar aqui vegetais. Vegetais é um dos maiores aliados da maioria das pessoas. Eu diria de quase todo mundo. Então, quanto mais frequentemente você comer vegetal, melhor. Então, isso tem que estar no teu filme de vida. Numa foto, uma fotografia, ela é um recorte. Esse recorte não vai dar conta da frequência que você está comendo vegetal, a manteiga ou o chocolate. Então, a manteiga, o chocolate ou o refrigerante e o vegetal, eles por si só, são diferentes deles dentro de um filme que é a vida da pessoa. Então, eu acho que muito mais importante do que a pessoa idealizar ou demonizar um alimento é pensar no hábito, entendeu? E, sobretudo, reconhecer as suas vulnerabilidades. Então, se as suas vulnerabilidades são aqueles 10 alimentos, vamos negociar com eles para não ter eles em casa, mas também para não torná-los uma coisa desesperada, porque aí isso gera uma angústia tão grande que te atrai. Qual que é o seu alimento desesperado, assim? Nossa, eu acho que é pizza. Meu desesperado, acho que é pizza. E o seu, Chico? Pizza. E o seu, Sandra? A pizza, eu já tive até pizzaria. É complicado. E o seu, Larissa? Tudo que é doce. Doce é... Doce. E o seu, Bia? Pão. Eu amo pão. Pão O também. seu, Joana? Açúcar para adoçagem. Existem dia que a clínica tá puxada, né? Aquela açúcar dá uma amenizada. Espera aí um pouquinho, Bia. Volta aí daqui a pouquinho. Joana, eu falei na abertura do programa que você é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza. Isso. Então, existe um Núcleo de Doenças da Beleza? Existe. Então, existe efetivamente uma doença da beleza que gera esse estudo. Existem as doenças da beleza. As doenças. O núcleo já existe há 12 anos. Eu criei quando estava ainda fazendo meu doutorado lá na PUC. Eu sou cria da PUC. E as estatísticas, infelizmente, só aumentam. É um nome mais charmoso, digamos assim, para os chamados transtornos dismórficos corporais, os transtornos alimentares. Mas eu costumo dizer, para ficar menos acadêmico, e aí todo mundo se identifica, né? Dificilmente a gente encontra hoje em dia alguém que esteja plenamente satisfeito com a própria aparência, que não, né, se pudesse, né, além da dieta, empreenderia alguma intervenção e que aí eu acho que é o mais importante, e que esse corpo, essa insatisfação, de alguma maneira não ingestasse, tivesse algum tipo de constrangimento, não vou botar o biquíni na praia, né? Não vou colocar aquela roupa mais justa, ou seja, a exposição do corpo, eu acho que é uma tônica cada vez mais, e a vergonha dessa exposição. E isso faz com que as estatísticas, né, além dos transtornos alimentares, a Bia certamente sabe, é mais avalizada para falar isso do que eu, que era, segundo os dados epidemiológicos, doença de país rico, né? Doença de país rico e doença de bacana, doença de classe média. E hoje a gente vê, quem trabalha, como eu trabalhei também muito tempo no nome da saúde pública, que nas classes populares as mulheres adoecem assim aos magotes, né? Porque corpo magro e jovem é sinônimo de sucesso, de um passaporte ali para
de ascensão social, enfim. Então, isso tem feito com que as pessoas o corpo adoeçam. se tornou um capital, né? Ainda mais num país como né? o Brasil. Você acaba sendo muito valorizada pela magreza, pela juventude, e isso faz com que as mulheres que não têm esse biotipo ideal se sintam muito frustradas, e eu acho que independente da classe. E essa questão da classe é mais complicado porque é mais barato comer carboidrato. Eu acho que aí entra uma variável. Então, querendo ou não, a pessoa é mais fácil você comprar um pacote de macarrão do que 1 quilo de carne. E aí é perverso, Ele rende mais. Né? Aí o discurso, eu acho que esse vetor econômico... O pacote também, né? Abrir o pacote de alimento pronto, industrializado, também foi muito responsável por essa... Aí você tem uma pletora obesidade de coisas, das classes menos favorecidas, porque no trem custa R$1 o pacote de biscoito. Eu acho Então, que tudo mais isso do trabalha para a pessoa sem tempo e às vezes sem informação, mas às vezes até com informação, ser mais barato aquilo, né? Eu acho que mais até do que o macarrão, Leda, eu acho que a fase do macarrão a gente até já passou. Hoje o que eu percebo é a fase dos ultraprocessados, quer dizer, o macarrão é um alimento processado, os ultraprocessados são os biscoitos salgadinhos, os biscoitos doces, que vendem na estação de trem, na rodoviária, na central. E eu já vi casos em posto de saúde que eu trabalhei, de mães que davam para os filhos de café da manhã e filhos abaixo do peso. Isso é que é interessante. Davam Nescau com água no café da manhã. E no almoço davam, por exemplo, arroz, feijão e biscoito recheado. E eu perguntava, mas por que você dá isso? Você não dá legumes? Porque legumes, se você comprar na xepa da feira, não é tão caro. Mas eu acordo às 4 da manhã e saio às 5 para trabalhar. Eu não tenho condições de limpar os legumes, prepará-los, etc. Então, eu acho que existe uma questão, além da econômica, que é a conveniência. Os alimentos de conveniência ganharam espaço no mundo todo. Porque a vida da gente ficou muito mais corrida. A vida corrida. está muito mais corrida, de todo mundo, de todas as classes. Então, eu acho que isso é um problema mundial e que só pode ser melhorado se houver um incentivo, independente, como ela falou, do sedentarismo, que também precisa de uma urbanização que busca saúde. Isso tem sido muito falado nos artigos, mas também um estímulo por parte dos governos, um estímulo fiscal mesmo para os alimentos, porque você comprar legumes, além de ser, digamos, mais caro do que um alimento ultraprocessado, ainda dá trabalho de fazer. Mas eu acho que aí tem uma dimensão que eu acho que é importantíssima para agregar ao argumento que a Bia levantou, que é um fator emocional, né, e de memória afetiva que é ligado à comida. A última pesquisa que eu acabei de fazer dava conta justamente disso, Leda, de Como você assim? avaliar, vou me explicar, o porquê, como a Bia levantou, né, das mães oferecerem determinada sorte de alimentos, mesmo sabendo, e esse conhecimento ser amplamente difundido. O que faz bem, o que não faz bem, o que é calórico, o que idealmente faria muitas dessas crianças que às vezes já estão também, né, obesas, engordarem. E aí a argumentação é muito interessante, porque você tem, claro, na última década, né, todo um percentual da população que teve acesso a esse tipo de comida, que a gente pode chamar de junk food, que a gente pode dizer, né, que é uma comida, ou comfort food, como você quiser. Né? Uma comida, mas uma comida que está associada a um consumo que não é o consumo, é um consumo de luxo, digamos assim. É um consumo... Você acha que dá status comer? Não tenho a menor dúvida. E o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nas classes populares, você tem uma outra associação da comida. Você ainda tem muito presente essa ideia de que excesso de comida é ausência de miséria, é prosperidade. Isso ainda está mudando? Tá, porque o discurso culto ao corpo, né, da ditadura estética da magreza, ele é democrático. Mas você ainda percebe isso de uma maneira, assim, premente nas falas. E, sobretudo, o que eu acho que é mais contundente na fala dessas mães, tanto de posto de saúde como clínica social,
ou quando elas fazem até uma certa troça de chegarem para você e dizerem, olha, vem cá, eu sei o que é saudável, mas não está ali na cesta básica, ou eu saio de casa muito cedo. Eu quero dizer o seguinte, eu passei fome, doutora. Então, assim, na hora que meu filho pede um biscoito recheado, ou brownie, ou o que quer que seja que não seja, né, que seja supérfluo, pronto, a palavra é essa. É uma alegria incomensurável. Então, eu fico ali muito... Ela fica muito ambivalente e acaba dando. Sabe que faz mal? Sabe. Mas consegue prover e dar a esse filho alguma coisa que ela não teve. Então, essa dimensão dessa memória afetiva... É mais complexo do que... eu acho que não pode ser descartada. Cozinhar os legumes. Exatamente. Não são excludentes, mas não tem são excludentes, porque elas mesmas... Sim. Alegavam. Mas é muito forte isso é muito forte. Não, e também foi muito bom, muito bem lembrado, Joana. Muitas vezes elas me falavam, completando, olha, eu saio às 5 da manhã, não tenho tempo de cozinhar os vegetais e também é o único prazer que eu posso dar para o meu filho. Sim. Por quê? Porque aí também já tem a publicidade que o filho vê na televisão, o biscoito, a marca que ele gosta. Então, é uma forma dela dar o tempo que ela não tem para ele. É uma série de coisas. E aperta, é muito mais que o biscoito. Coração, muito mais que o biscoito. É toda a simbologia. Assim, não, doutora, dá um aperto, né, no coração, dizer que não, né, ali no ponto. Mas como é que é isso? Não é isso. Né? Eu não consigo. Eu sei que vai fazer mal, mas negar comida, veja bem, nesse segmento, então eu acho que assim, isso é uma representação em torno da comida que a gente não pode deixar de levar em conta. Eu estou dizendo isso por quê? Porque você pega o ethos classe média alta, onde a privação e a disciplina são valores máximos, e você não pode simplesmente reproduzir isso. Né? Quer seja nas pesquisas, quer seja na hora que você vai interpretar a fala daquele paciente que chega a você. Né? Fica fora de contexto. Totalmente. E tem toda uma gama de valores ali. E claro que isso vai espirrar nos usos do corpo. Também, a forma como você atribui, como você qualifica essa gordura, conforme a gente, né, vai observando as camadas menos abastadas, você também permite um ideal mais curvilíneo. Você não acha que é um outro olhar? Você vai no ensaio de escola de samba. Quando você olha o ensaio como um todo, né, tem pessoas esculturais. Claro, todo lugar tem, na escola de samba tem divinos e divinas. Né? Mas o grosso da escola, digamos, é corpulenta. 70%, 80%, não está nem aí. Expõe as carnes. Expõe as carnes. Expõe as carnes, porque é qualificado de uma outra forma. É, de outra qualificação. Totalmente. Esse ideal é a primeira vez que eu percebo alguém percebendo. É porque esse foi o mote, Leda, para o início das minhas pesquisas lá, quase 20 anos atrás. Ela fica, porque toda vez só que eu vou, que chama a minha atenção isso, entendeu? Há uma exposição que há uma sem vergonha. Liberdade com o corpo, de alguma são forma, usos diferenciados. muito maior do que a classe média alta. A gente se encasaca toda. Então, não sai de muito casa. mais, o conceito é realmente o outro. Completamente. E se esconde atrás das roupas. O preconceito não acontece nas classes... Agora, é bom que a gente não se equivoque. Quando era classe C, né? Que agora eu já não sei mais nem a Bom, enfim, essa classe teve também um acesso. acesso. Se a gente ficar naquela classificação antiga, do preconceito e a exigência do corpo perfeito nas classes mais populares não é tão forte. Isso não significa, no entanto, que não haja uma percepção da gordura. Esse era o meu equívoco, digamos assim, quando eu fui, né, a campo observar esses usos, né, do corpo nas classes populares. Inicialmente eu falei, bom, se há uma superexposição, certamente não deve haver a mesma percepção, né, do que os meus pares, digamos assim, né? Estou como pesquisadora, mas estou olhando para a minha classe. Você pergunta, essa pessoa que vai, quer seja no posto de saúde, quer seja numa clínica social, ou num setor, digamos assim, de obesidade, de um hospital público, ela vai te dizer que ela sabe que ela está acima do peso, sim. Então, não é uma questão de não se perceber. Apesar de esse jogo que é muito interessante, né? Esse jogo de desvelamento, de vergonha, o que você percebe, né? Que a classe média fica lá toda engessada e não vai à praia, e não bota roupa, e bota roupa larga, assim. É esse uso que é diferenciado, e não a percepção. Porque a qualificação, bom, tá gorda, tem carne, né? É chamada de gostosa. Eu sempre gosto de usar uma frase da Adriane Galisteu, porque isso já virou, né? Senso comum. Bom, quando é que você sabe, Adriane, que você tem que fazer dieta? Bom, quando eu passo uma obra, eu sou chamada de gostosa.
Ela está gorda. Se eu perguntar, né, para a pessoa, que, como eu digo, a minha assessora em casa, para assuntos de limpeza, comida, o que quer que seja, e ela me diz com muita galhardia: ah, doutora, pelo amor de Deus, se eu passar, descer as quebradas do humor, ninguém me chamar de gostosa, aí sim que tem alguma coisa de errado. Eu não sou o tipo de ninguém. Então, isso, quer dizer, são exemplos absolutamente prosaicos, de cotidianos, mas que vão te dar conta, né, do que é. Pronto, o gostosa, que é um elogio, e um gostosa que significa: opa, tô gorda, né? Tenho que me privar do que eu gosto de comer. Então, assim, isso eu acho assim, é de base. É a primeira coisa. Agora, claro que depois você tem... A Bia levantou essa questão, né? O Brasil, e aí eu acho que tem uns estudos do Josué de Castro, que é sempre bom lembrar, né? Sempre. O Brasil era São um muitos país, Brasis, são né? muitos Brasis. Eu, nessas incursões aí por algumas comunidades do Rio de Janeiro, o que a gente percebe também, que é outra coisa pouco falada atualmente, é que você também, além dessa memória afetiva da fome, você tem uma questão do território, do que a comida lembra do teu lugar de origem. É o lado cultural, com certeza. Completamente, você fica desenraizado. Se você chegar na Rocinha, por exemplo, a quantidade de imigrante nordestino, se você for ver o número de calorias, né, ou de gordura, ou sei lá mais o que, certamente não deve constar no prato cotidiano daquele sujeito. Agora, e o valor afetivo? Então, assim, esses hábitos, a ideia do que o hábito é completamente diferente de alimentação. Né? Porque a gente, como diz a Bia, a gente não se alimenta de antioxidantes, de carboidratos complexos, né? Enfim, esse ethos é muito classificado, que comer virou do mal. Então, eu gosto de usar sempre um parâmetro, assim, né, de aferição, quando as pessoas me perguntam: ah, Joana, mas como é que uma paciente chega no teu consultório, você sabe, né? Se ela se há um comer ali, uma relação patológica com a comida, ou se não, se ela simplesmente é uma pessoa vaidosa. E eu sempre uso como exemplo o seguinte: bom, umas 2, 3 décadas atrás, se você, Leda, chegasse no meu consultório e me falasse assim: olha só, Joana, eu não sou nutricionista, veja bem, sou psicanalista, e você chega com uma queixa, um desconforto, um mal-estar qualquer em relação à sua imagem. Olha, eu faço exames periódicos de sangue de 3 em 3 meses, eu, depois das 6 da tarde, eu não como carboidrato, eu tenho um treino cotidiano, que era mais ou menos 1 hora, veja bem, treino, né? Não é mais fazer exercício, que variava entre 1h30, 2, agora já está em 3. Eu procuro evitar gorduras, eu procuro evitar os óleos de coco lá em casa, né? Evito, enfim, glúten, lactose, etc. e tal. Você certamente seria enquadrada, Leda, como uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo, né? Aquele chamado TOC. Hoje em dia, para a gente se dar conta também como é que essas classificações médicas, elas acompanham, né, os costumes. A Leda é uma pessoa vaidosa. A Leda é uma pessoa que se cuida. Está aí, em consonância com essa. Então, essa sensibilidade a gente também não pode, né, perder. Com certeza. O psicanalista não pode estar ali encastelado, nem o nutricionista, nem qualquer outro profissional de saúde. Com certeza. E dar um carão, né? Olha, então, peraí, vou te prescrever tal e tal, vou te encaminhar para o psiquiatra. Não. Que tá com uma escuta apurada. Isso é Com produto, certeza. meu Deus do céu, né? Da cultura que a gente vive. Então, é nesse sentido, Leda, voltando. Você acha que até as patologias médicas estão acompanhando isso? Sem toda Não há a razão. menor dúvida. Uma pessoa dizendo: eu nunca tinha me tocado disso. Uma pessoa dizendo tudo isso, né? Que treina, que não sei quantas horas, que não sei o quê. Virou comum e corriente. Virou uma pessoa vaidosa, uma pessoa que se cuida. Uma Cuidadosa. pessoa que se cuida. Basta. Mas é toque total, né? Mas é claro que existe o toque. fato, eu concordo totalmente com o que a Joana falou, as classificações, elas mudam de acordo com o lugar que a gente está, Com os o costumes tempo mesmo. que a gente está. Quer dizer, há 20 anos costumes, atrás, né? você não escutaria... Eu, às vezes, tenho pacientes de 85 anos que acordam 4 da manhã, tomam um suco verde, fazem isso, fazem aquilo, e já chegaram assim. E eu vejo que é uma coisa frequente essa super preocupação. Agora, o fato da sociedade inteira estar muito contaminada, digamos, por um pensamento assim, não significa que seja saudável, entendeu? É uma outra coisa. A gente pode até... o que antigamente seria classificado como um transtorno, que é o que ela quis dizer, hoje, muitas vezes, já não está na categoria de um transtorno, porque tem tanta gente. Não é só porque tem tanta social. gente. É como se fosse um transtorno social. Agora, não significa que não exista. A gente tem que ter o olhar apurado e a escuta apurada, como a Joana falou,
para distinguir o que é um transtorno individual, psicológico, um transtorno alimentar ou corporal, do que é um transtorno de toda uma sociedade, né? Um sintoma social, né? Sintoma social. E um treino de uma preparação para uma maratona. Verdade, sem dúvida nenhuma. E ela, né, botou uma coisa muito boa. Acho que assim, muita gente acha que vai fazer um super treino. Mas eu não posso porque eu estou acima do meu peso 20 quilos, 30, e acha que não vou não. Você pode e deve, porque você vai fazendo etapa por etapa, mudando o teu estímulo e o teu estilo de vida. Eu acho que é passo a passo, não é se você vai dar um super treino de luta. Não, você vai chegar, vai fazer bem leve, vai indo passo a passo. Acho que tem muita gente que fala, eu não vou nela porque ela vai mandar eu comer frango com batata doce. Não, ela vai, você não vai comer 5 pães no café da manhã, você vai comer 3. Primeiro mês você vai comer 3. Que nem você vai lá no meu treino, não vou fazer ela com o Chico Salgado que ele vai me matar. Não, você vai fazer um treino próprio. Mas aí tem um elemento também de exclusão social. Eu também quero comer o frango com batata doce para me sentir incluída. Porque é cool, porque falando desse etos, né? Só eu aqui que não como. Não, outro dia eu descobri uma coisa que é sinal dos tempos total. Lembra da batata palha? Que entra no salpicão, não sei o que, agora tem batata doce palha. Ai, não acredito. Não é Feita no inacreditável. E vende no pacote igual a outra. Eu nunca vi. Não é hilário isso? Hilário. Quer dizer, a batata também, doce foi resgatada como ovo, né? Introduzida e içada a categoria de destaque, é vedete. Mas a batata doce é um bom exemplo, que, por exemplo, a batata doce, eu conheço pessoas que chegam no consultório e falam, não, porque eu como batata doce todo dia, porque ajuda a emagrecer. Quer dizer, eu amo batata doce. E eu, pessoalmente, como batata doce desde a infância, porque eu sou gaúcha e no Sul se come muito. Mas só que esse status de endeusamento que a batata doce alcançou, as pessoas comem batata doce como se aquilo fosse um elixir. Salva-vida. Então a pessoa esquece que é um carboidrato, por exemplo. É que nem o treino, né? Às vezes chegam, vem até coisa de, vamos aprender, vamos estar na moda. O suco detox, porque previne tudo. Isso também. Previne tudo. Né? Previne câncer, doença cardiovascular, tudo. Nada previne tudo, nada resolve tudo por si só, né? É tipo uma sociedade onde o risco está fora, né? A maca peruana, não é bem assim, entendeu? O glúten é o vilão e pronto, vamos estraçalhar o glúten. Comer virou do mal, né? Tudo entendeu? Tudo pode ser intervalo. Agora é intervalo, a gente volta já, sem censura, no programa da TV Brasil.